Desde que comecei a observar a história e até mesmo a realidade de hoje, sempre me perguntei: por que o povo sofre tanto? Por que geração após geração a injustiça continua sendo uma ferida aberta, mesmo com tantas promessas de mudança? E a resposta que encontrei não veio nos discursos políticos atuais, mas nas palavras de Confúcio, escritas há séculos. Ele já entendia que a raiz da injustiça não está apenas nas leis mal feitas ou nos sistemas corrompidos, mas na ausência de virtude nos corações daqueles que governam. Quando o poder não é guiado pela ética, inevitavelmente o povo paga o preço. E quanto mais estudo suas palavras, mais percebo que esse é o motivo pelo qual ainda sofremos até hoje. É sobre isso que quero falar com você. Como a sabedoria de Confúcio explica o ciclo da injustiça e como ela pode revelar caminhos para que não repitamos os mesmos erros eternamente. Mas antes de mergulharmos juntos nesse tema profundo, quero pedir algo simples. Curta este vídeo e siga o canal. Aqui, nós buscamos mais do que respostas rápidas. Buscamos a sabedoria que resiste ao tempo e que pode transformar a forma como enxergamos a vida e a política. Sempre que olho para a história da humanidade, vejo um padrão que se repete. O povo sofre enquanto os poderosos se beneficiam. Impérios caíram, revoluções surgiram, constituições foram escritas, mas a sensação é de que a injustiça nunca desaparece. Ela apenas muda de rosto. Quando penso nisso, sinto um peso no peito. Quantas gerações viveram acreditando que dessa vez seria diferente e acabaram decepcionadas. Foi estudando Confúcio que percebi. Ele já havia identificado a raiz do problema séculos atrás. Ele dizia que não é a falta de leis que causa injustiça, mas a falta de virtude, porque leis podem ser manipuladas, sistemas podem ser corrompidos, mas quando o coração do governante é justo, até a lei imperfeita se torna mais humana. Já quando o coração é egoísta, nem a melhor constituição é capaz de proteger o povo. Eu vejo isso claramente nos dias de hoje. Temos pilhas de normas, códigos e instituições, mas a desigualdade e a corrupção continuam vivas. E sabe por quê? Porque muitas vezes quem deveria proteger o povo usa o poder para proteger a si mesmo. Confúcio já alertava: quando o líder governa pensando apenas no próprio interesse, o povo inevitavelmente carrega o peso da sua ambição. Eu confesso que essa reflexão me incomodou profundamente, porque por muito tempo eu acreditei que a injustiça era apenas consequência de sistemas mal construídos. Mas Confúcio me fez enxergar além. Os sistemas refletem as pessoas que os conduzem. A corrupção não nasce do nada. Ela nasce da vaidade, da ganância e da indiferença de quem ocupa posições de poder. E o que mais me impressiona é que Confúcio não falava apenas para reis e governantes. Ele falava para todos nós. Ele ensinava que a justiça começa em pequenas atitudes, em como trato minha família, em como cumpro minha palavra, em como respeito aquilo que não me pertence. Porque se eu me permito pequenas injustiças no meu cotidiano, como posso esperar que aqueles que têm mais poder ajam diferente? Mas, ao mesmo tempo, não dá para negar. Quando os líderes falham, o povo sofre. E é isso que mais me revolta. A injustiça de um governante se espalha como uma corrente invisível. Se ele é corrupto, abre espaço para que outros também sejam. Se ele é injusto, incentiva que a injustiça se torne regra. O resultado é sempre o mesmo: desigualdade, sofrimento e desconfiança. E eu pergunto, como uma sociedade pode prosperar se não confia em quem a governa? Confúcio acreditava que o governante deveria ser como um pai para o povo, não no sentido de domínio, mas no sentido de cuidado. O líder deveria buscar o bem coletivo acima do próprio ego. Mas quantos líderes de hoje realmente vivem assim?
Quantos têm coragem de sacrificar seus privilégios para aliviar o peso sobre os ombros do povo? Essa é a pergunta que me atormenta, porque a resposta quase sempre é decepcionante. Eu aprendi que a injustiça não é apenas um erro político, ela é uma ferida moral. Ela corrói a esperança, destrói a confiança e transforma a vida das pessoas comuns em um campo de batalha silencioso. E o pior é que a maioria das vítimas dessa injustiça nunca tem voz. São os trabalhadores que lutam para sobreviver, as famílias que vivem com medo, os jovens que perdem a fé no futuro. Eles são os que mais carregam o peso, mas os que menos podem se defender. E é por isso que Confúcio continua atual. Ele nos lembra que enquanto os líderes não colocarem a virtude acima da vaidade, a justiça será sempre um discurso vazio. O povo continuará sofrendo, não porque a justiça é impossível, mas porque ela é constantemente traída pelo ego humano. Quanto mais reflito sobre o que Confúcio ensinava, mais percebo que a injustiça é como uma doença silenciosa. Ela começa pequena, quase invisível, mas se espalha rápido quando não é tratada. E o que me assusta é que ao longo da história vemos o mesmo ciclo. Líderes que entram com promessas, mas se deixam consumir pelo ego. Sistemas criados para proteger, mas corrompidos pela ambição. Povos que sonham com mudanças, mas acabam vivendo a mesma dor. Confúcio já sabia que a injustiça é mortal, não apenas porque tira o que é de direito, mas porque destrói a confiança. Quando um povo deixa de acreditar na justiça, ele perde a esperança. E quando a esperança morre, o que resta é o caos. Guerras, revoltas, violência, tudo isso é apenas o sintoma visível de uma ferida mais profunda, a perda da fé de que o certo ainda pode vencer o errado. E eu percebo que isso não acontece apenas em governos distantes ou em histórias antigas. A injustiça também acontece no pequeno, dentro das nossas casas, nos nossos trabalhos, até nas nossas amizades. Ela se manifesta quando alguém é tratado com desprezo, quando uma promessa é quebrada, quando o poder é usado para dominar, em vez de servir. Eu mesmo já fui injusto e já senti na pele o peso de ser vítima da injustiça. E em ambos os lados, a sensação é devastadora. Mas Confúcio nos deu uma chave. A justiça começa em nós. Ele dizia que não adianta querer mudar o mundo se não mudamos primeiro o coração, que governar outros é inútil se não governamos a nós mesmos. E essa é a verdade mais difícil de aceitar, porque é mais fácil apontar o dedo para os políticos, para os líderes, para o sistema, do que encarar as pequenas incoerências que eu mesmo alimento no meu dia a dia. No entanto, isso não significa que os líderes não tenham responsabilidade. Muito pelo contrário. Confúcio deixava claro que o governante tem o dever de ser exemplo. Se ele é justo, o povo aprende a ser justo. Se ele é corrupto, o povo aprende a sobreviver através da corrupção. O povo sofre até hoje porque muitos líderes continuam repetindo o erro mortal: buscar poder antes de buscar virtude. Eu acredito que só veremos mudanças reais quando a integridade voltar a ser prioridade. Quando os líderes forem escolhidos não apenas pela eloquência ou pelo carisma, mas pelo caráter. Quando entendermos que o verdadeiro poder não está em dominar, mas em servir. Porque enquanto o poder for usado para benefício próprio, a injustiça continuará sendo a lei invisível que governa as nações. Mas essa mudança não depende apenas deles. Depende de mim, de você, de todos nós. Cada vez que escolhemos a honestidade no lugar da vantagem, cada vez que tratamos alguém com respeito mesmo, sem ganhar nada em troca, cada vez que defendemos o que é certo, mesmo que seja mais difícil, estamos plantando justiça. E essa semente, por menor que pareça, tem o poder de transformar o solo em que vivemos. Confúcio acreditava que a justiça era como o vento. Quando sopra do alto, alcança todos embaixo. E hoje,
Eu sei que isso é verdade, mas também acredito que se o vento lá de cima não sopra, cabe a nós, aqui embaixo, começar a movimentar o ar. Porque o sofrimento do povo só vai acabar quando a virtude se tornar mais forte do que a vaidade e quando a consciência pesar mais do que a ambição. E agora eu quero te perguntar, o que você acha que mais contribui para a injustiça que vivemos hoje? É a corrupção? É o ego dos líderes? É a indiferença das pessoas comuns? Compartilhe sua visão nos comentários, porque a sua resposta pode acender a reflexão que alguém precisa para despertar. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo e siga o canal. Aqui nós buscamos a sabedoria que atravessa séculos, mas que continua atual e necessária, porque no fim, Confúcio já sabia o que até hoje esquecemos. Quando a justiça é traída, o povo sofre. Mas quando a virtude governa, até os mais fracos podem viver em paz.